Podem sentar, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Amém. E a paz desse Senhor maravilhoso esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém? Muito bom estar aqui falando de Jesus, falando da palavra do Senhor. Essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que abençoa. Amém? Você que trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, pegue em suas mãos esta noite e abra no livro de Provérbios. Glória a Deus. No capítulo de número 21. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 21. Glória a Deus. Esperar todos os irmãos acharem, amém? Capítulo 21 de Provérbios. A Bíblia vai dizer no versículo de número 31. É um versículo muito conhecido, mas é um versículo muito bonito. Amém? Provérbios capítulo 21, versículo 31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém? Eu quero que você repita comigo: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém? Diga assim comigo: no meu Senhor virá minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, abençoe o teu povo essa noite que vai ouvir a tua santa palavra, porque do Senhor vem a nossa vitória. E eu tenho certeza, Pai, que nesta campanha, assim como o Senhor tem usado, tem falado através de cada pregador, de cada um que está nesse altar, Pai, fala conosco mais uma vez esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um aplauso a Jesus esta noite, com alegria. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o louvor. Glória ao Senhor, bendito seja o nome de Jesus. O texto que nós lemos esta noite está dizendo o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então esse texto fala de dois tipos de forças. A metade do versículo fala da força humana. Pode deixar abaixo mesmo? Pode deixar abaixo. Fala da força humana. Quando ele diz o cavalo prepara-se para o dia da batalha, está falando do esforço humano. Para nós vencermos qualquer gigante na nossa vida, no nosso caminho, no nosso dia a dia, usamos a força humana. A força humana que vem de cada um de nós. Existem coisas que nós vamos resolver pela força humana. O nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa perseverança vai nos ajudar a nós ganharmos a vitória. Mas tem coisas, irmãos e irmãs, que é somente Deus que pode nos ajudar. É por isso que a metade do versículo diz: mas do Senhor vem a vitória. Então, quando as coisas, o esforço humano, ele falha, tem que entrar e vai entrar a ajuda do nosso Deus, amém? Porque ele diz: mas do Senhor vem a vitória. Então, se no seu esforço, na sua dedicação, no seu melhor, você não conseguiu a sua vitória, é hora de você começar a confiar e buscar em Deus. Porque a Bíblia garante que a vitória vem do Senhor, mas do Senhor vem a vitória. E nessa trajetória, irmãos, da nossa vida, nós temos momentos em que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que são as vencedoras e existem as pessoas que são as derrotadas. Então eu separei 4 características da pessoa que é vencedora diante de Deus e da pessoa que é derrotada, porque ela não se coloca no lugar de ser uma pessoa vencedora. Eu sei que essa noite ninguém aqui é derrotado, todo mundo aqui é vitorioso em nome de Jesus, amém? Mas pela palavra de Deus eu quero mostrar quais são os caminhos de derrota que o inimigo das nossas almas, o diabo e os demônios colocam para nos impedir de chegar até a nossa vitória, amém? Então primeiro vamos começar falando da vitória. Vamos começar falando dos vencedores e das vencedoras que estão aqui essa noite, amém? Eu quero que você que gosta de ler a Bíblia, que está com a Bíblia em mãos, acompanhe comigo os textos que eu vou ler, que para cada passo que eu vou falar,
eu vou ler um texto da Bíblia. Primeiro, eu quero ler Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. 4 passos para a vitória. Existem os impedimentos do inimigo para que nós não venhamos alcançar a vitória. Mas vamos começar primeiro pelos passos para a vitória. Mateus, capítulo 17, o versículo que eu vou ler, e tudo que eu vou falando aqui, é apenas um versículo que eu vou ler. Eu não vou ler hoje o contexto todo, só vou ler um versículo em cada tópico. Mateus, capítulo 17, ao versículo 20. Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz assim: E Jesus disse-lhe: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. O vencedor que está na presença de Deus é uma pessoa que tem fé na sua vida. O texto fala: se você tiver fé, nada vos será impossível. Quando existe uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, um servo e uma serva de Deus, que tem a fé no seu coração, irmão, a vitória chega na sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque a fé, ela libera a bênção para chegar em nossa vida. A fé, ela libera a vitória de Deus para chegar até nós. O segundo passo do crente, do servo e serva de Deus, vencedor, está no livro de Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Capítulo 10, eu estou falando essa noite dos passos do vencedor. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23, que diz assim, Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. A Bíblia diz que o servo vencedor, a serva de Deus vencedora, espera no Senhor, tem esperança no Senhor. A esperança dele não está nas coisas desta terra, porque como eu falei, as forças humanas podem falhar, o esforço humano pode falhar, mas o crente, o servo e serva de Deus que espera no Senhor, que espera em Deus, sempre vai ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa que Deus vai entregar para ela a vitória. A pessoa que ela tem esperança de Deus no coração, ela é estimulada, ganha um estímulo, ela ganha inspiração para caminhar. Irmãos, esperem em Deus, esperem na palavra do Senhor, esperem no Senhor, porque nesse livro que você tem nas suas mãos, aqui estão as promessas de Deus para a sua vida, e não é palavra qualquer não. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sabe o que quer dizer isso? Deus é verdadeiro, o que Ele fala, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Então a palavra é a verdade. O homem, ele falha com a palavra, mas o Deus da Bíblia, Ele honra e cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Temos que esperar no Senhor. O terceiro passo do servo e serva de Deus vencedor está no livro de 1 João, um pouco mais à frente. 1 João capítulo 5, já no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 5. Eu já falei da fé, eu já falei da esperança, e vou falar agora o terceiro passo para nós conquistarmos a vitória. 1 João capítulo 5, perto de Apocalipse. 1 João capítulo 5, e o versículo é o 14. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Em Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Esta é a confiança que temos nele, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos
nos ouve. O que quer dizer segundo a sua vontade? É você obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, se você obedecer a palavra do Senhor, se você estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode orar, você pode terminar, você pode buscar o Senhor e Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir a minha oração, Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos dar a vitória para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Esse texto fala da confiança. E esta é a confiança. A confiança é o terceiro passo para nós termos a vitória. O primeiro é a fé. O segundo é a esperança. O terceiro é a confiança. O quarto passo está no Antigo Testamento, no livro de Neemias, no capítulo de número 8. Antigo Testamento, Neemias, capítulo de número 8. Aleluia. Neemias, capítulo de número 8. Glória a Deus. Neemias capítulo 8. Hoje está tão calor que ao invés de água eu vim tomando um suquinho de uva para refrescar mais. Neemias capítulo de número 8. A Bíblia fala que o povo de Deus estava em um culto, aonde neste culto estava Esdras, estava Neemias, estavam homens e mulheres, mas o povo de Deus passava por algumas lutas, por alguns problemas, e às vezes na nossa vida nós passamos por algumas lutas e alguns problemas, e na hora do culto, ao invés das pessoas se alegrarem por estarem diante do Senhor, eu sei que aqui dentro você está neste culto agora, mas eu sei que talvez você pensa, quando eu sair eu vou ter problemas para resolver. Eu também tenho problemas para resolver, mas irmãos, vamos aproveitar esse instante que nós estamos na igreja, na casa do Senhor, e vamos usar a nossa fé, da nossa oração, para que quando nós sairmos da porta dessa igreja e em direção à nossa casa, Deus já vai endireitando nossos caminhos, já vai resolvendo nossos problemas e já vai nos dando a vitória. É aqui dentro usando a fé, é aqui dentro tendo esperança, é aqui dentro tendo confiança, sabendo que lá fora, do dia de amanhã, depois de amanhã e todos os dias, Ele vai resolver nossos problemas. Mas o povo aqui estava no culto e estava triste, pensando nos problemas. E o povo começa a chorar e a se lamentar. Esse texto fala no Neemias capítulo 8, no versículo 10, o seguinte. Neemias capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então você deve carregar a fé no seu coração, a esperança no seu coração, a confiança no seu coração, mas também a alegria de servir a Deus dentro do seu coração. Aleluia. Será que você tem alegria em servir a Deus? Ou será que servir a Deus é um motivo de tristeza? Não, meu irmão, servir a Deus é motivo de alegria. Eu sou servo de Deus, eu vou para o céu um dia, Jesus me ama, Jesus está do meu lado, Jesus gosta de mim. Essa é a alegria que você deve ter, ainda que as pessoas pisem na bola com você, traem você, abandonem você, mintam para você e façam as piores coisas para você. Há um Deus que nunca vai te decepcionar, nunca vai te abandonar, nunca vai trair você, nunca vai virar as costas para você. Ele está com as mãos estendidas para você esta noite, e o nome dele é Jesus. Então se alegra esta noite. Deus está aqui neste lugar, Ele está nessa casa de oração para abençoar a minha e a sua vida. A alegria é o passo da vitória. Foi Davi que disse: alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria de estar na casa do Senhor. Em outro texto diz: servir ao Senhor com alegria. Então esses são os passos para a vitória: a fé, a esperança, a confiança e a alegria. Terminou? Ainda não. Eu falei que existem os passos para a pessoa vitoriosa e os passos da derrota. Agora eu vou falar quais são os passos da derrota. Aquilo que quer impedir a nossa bênção, aquilo que quer impedir você de alcançar a sua cura, de alcançar a sua libertação, de alcançar a mudança da sua vida. Talvez o que eu vou falar aqui seja o que está causando esse impedimento de chegar até o milagre. Mas nós vamos orar hoje, irmãos, e todo impedimento vai cair por terra em nome de Jesus.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. O que é que impede a gente muitas vezes de conquistar a vitória em nossa vida? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo de número 14. Como eu falei, eu só vou ler um versículo de cada tópico, não vou ler contexto como às vezes eu faço. É um versículo apenas de cada um. Romanos capítulo 14. E o versículo é o versículo de número 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Paulo, ele está falando sobre pessoas que, quando iam se alimentar, quando iam comer alguma coisa, ficavam com dúvida se aquilo poderia comer, se aquilo não poderia comer. E Paulo usa o exemplo do que eles estavam se alimentando para falar uma palavra da parte de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 23 diz assim: mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é da fé é pecado. E tudo que não é da fé é pecado. Então, qual é o passo para nós sermos derrotados em nossa vida? Se nós temos em nosso coração a dúvida, se nós não conseguimos crer, se nós colocamos a dúvida: ah, será que vai dar certo? Ah, será que Deus vai curar mesmo? Ah, será que vai acontecer isso? Eu vejo acontecendo na vida de um irmão, eu vejo acontecendo na vida de outra pessoa. Deus, já estou tantos anos aqui, até hoje não aconteceu nada. É a dúvida, meu irmão, que é o impedimento. Você tem que tirar a dúvida do seu coração. Como eu falei aqui no texto, se você ler o contexto todo, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a questão da comida, usando um exemplo, que algumas pessoas iam comer algumas coisas e falavam: ah, isso aqui pode comer, ah, não sei se isso aqui não pode. E ele fala: ó, no exemplo que vocês estão usando aí de comida, eu vou dizer uma coisa: você não pode ter dúvida no seu coração, porque aquele que duvida está pecando. A dúvida é um pecado. A dúvida é um pecado. A pessoa que tem dúvida, ela é limitada. Ela acredita até certo ponto. Ela acredita que Deus pode fazer milagre na vida de A, na vida de B, mas na vida dela, talvez lá no fundo ela não acredita. Essa noite, em nome de Jesus, tira toda a dúvida do seu coração. Deus te ama demais. Jesus ama você demais. Ele gosta demais de você. Tudo Ele pode fazer pela sua vida. Não duvida. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. A dúvida é um impedimento. O segundo impedimento para a pessoa não alcançar a vitória, vá comigo até o livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Só vou ler também um texto. A famosa passagem quando Jesus ele anda por cima do mar. Mateus, capítulo 14. O versículo é o versículo 26. Mateus capítulo 14, versículo 26 diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E gritaram com medo. Se a dúvida já é um problema, o medo é outro grande problema também. A pessoa que tem medo, ela é aprisionada. O medo aprisiona a pessoa. O medo aprisiona. Estamos numa época hoje em que muita gente, infelizmente, e que Deus liberte a todos em nome de Jesus, estão presas pela síndrome do pânico. A pessoa tem medo de andar sozinha, tem medo de sair sozinho na rua. Alguns têm aquela mania de perseguição, acham que as pessoas estão perseguindo ele, perseguindo ela. Isso é um mal, irmãos. Isso é um mal que aprisiona a pessoa. A pessoa não consegue ser feliz, ela está presa pelo medo. O medo aprisiona a pessoa. Ore a Deus esta noite e fala: Deus, tira todo o medo do meu coração, tira todo o medo da minha vida. Eu sei que nós somos de Deus, todo mundo aqui é de Deus. Eu sei que às vezes nós temos medo mesmo, nós somos seres humanos. Ou vai dizer que você é super valentão e valentona, que você nunca tem medo de nada? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo às vezes se enfrenta a algum medo.
Mas, irmãos, quando o medo bater na sua porta, lembre-se que Jesus está além da porta do medo, aleluia. Quando o medo bater na sua porta, diga ao medo: Jesus é maior do que este medo que está aprisionando a minha vida. Jesus é maior do que este medo que quer derrotar a minha vida. Eu amarro este medo em nome de Jesus. Eu coloco este medo diante do Senhor e falo: Senhor, tira este medo da minha vida, arranca esse medo de mim. Os próprios apóstolos que conheciam Jesus ficaram com medo. O medo, ele aprisiona a pessoa. O medo, ele prende a pessoa. E o texto, ele fala isso. O texto mostra isso. Um pouco mais à frente, no livro de João, a Bíblia vai dizer também, no capítulo 20, o terceiro passo para a pessoa não alcançar a sua vitória. Evangelho de João, capítulo 20. O versículo que eu vou ler é o versículo de número 27. Jesus aparece para os discípulos e ali está Tomé. E você até já sabe o que eu vou ler, né? Mas vamos ler. João capítulo 20, versículo 27 diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete no lado. Quer dizer, veja as feridas que eu sofri na cruz. E não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo. Incredulidade. Incredulidade. A incredulidade, meus irmãos, é algo terrível. Se o medo aprisiona a pessoa, a incredulidade traz as suas restrições. Irmãos, Jesus se manifestou aos apóstolos, apareceu aos apóstolos, e aí eles ficaram todos felizes. Tomé não estava lá na hora, e falaram a Tomé: o Senhor esteve aqui? Quem esteve aqui? Nada. Eu quero ver, eu quero tocar nele. Ele deixou um pouco de acreditar em Jesus para dar lugar à sua incredulidade. Quando a pessoa é incrédula, ela deixa de acreditar um pouco em Jesus, igual Tomé fez. Não sejamos assim, meus irmãos. Nós não podemos ser aprisionados por dúvida, por medo e nem por incredulidade. Todo mundo aqui é vencedor e vencedor em nome de Jesus. Não deixe, não permita que a incredulidade. O que é a incredulidade? É o pastor orar, colocar a mão na sua cabeça e ministrar uma bênção na sua vida, orar por você, fazer uma oração, e no fundo do seu coração, talvez você não acreditar na oração de um homem de Deus. Ouvir um pastor de fora, ou até mesmo eu orar, qualquer um que estiver aqui nesse altar, fazer uma oração, ou em qualquer igreja que você estiver, ou pela televisão também. Quantas vezes eu já vi pessoas contando testemunhos que receberam milagres através de um programa de televisão, através de um programa de rádio. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está com a fé ativada em Deus, ela crê tanto em Jesus, ela acredita tanto no Senhor, que ela sabe que além da rádio, além da televisão, além da igreja, além de tudo, acima de tudo está o Senhor. A pessoa, por exemplo, quando um pastor impõe a mão, alguém impõe a mão sobre a nossa cabeça para orar pela gente, a pessoa que crê tanto em Deus, crê que acima daquela mão está a mão do Todo-Poderoso, aleluia. A mão humana está ali, mas a pessoa acredita que acima da mão humana está a mão de Deus, aleluia. Quando a pessoa crê, quando a pessoa é incrédula, ela não acredita. Em último lugar, Salmo capítulo 13. Livro de Salmo capítulo 13. Salmo capítulo de número 13. A última coisa em que o inimigo quer usar, quer nos atrapalhar, quer nos impedir de alcançar a vitória. Salmo capítulo de número 13, o versículo que eu vou ler é o versículo de número 2. Salmo capítulo 13, versículo 2 diz assim. Salmo capítulo 13, versículo 2.
Até quando consultarei como a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Observe que o texto está dizendo que quando a pessoa tem tristeza, o inimigo se exalta sobre ela. Acompanhe comigo de novo o texto. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Quem escreveu esse salmo foi Davi. Ele está dizendo: Senhor, quando eu estou triste, o inimigo está se exaltando por cima de mim. O diabo fica feliz quando você está triste. Ele não fica triste quando você está triste. Ele fica feliz quando você está triste. Deus não nos quer ver triste. Deus quer nos ver sempre alegres. Amém, Deus. A tristeza, meu irmão, ela vence a pessoa. A tristeza, ela tira o sorriso, tira, em alguns casos, infelizmente, até a vontade de viver. Mas vou dizer uma coisa, meu irmão: está amarrado em nome de Jesus todo sentimento de tristeza na sua vida, que quer impedir você da sua vitória. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Não vai ser dúvida, não vai ser medo, não vai ser incredulidade, não vai ser tristeza, não vai ser nada que vai impedir a sua vitória. E para finalizar a minha palavra, o último versículo que eu leio está em João, no capítulo 16, o último versículo que eu leio para nós orarmos. João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo é o 22. João, capítulo 16, versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Quer dizer, às vezes passamos por tristeza, por lutas, por problemas. Mas, outra vez, vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Sabe o que Jesus está fazendo? A tristeza pode estar hoje no seu coração, ou o problema pode estar hoje na sua vida, a luta você pode estar enfrentando hoje, mas o que a palavra nos garante é que essa luta vai passar, este mal vai passar, esse problema vai acabar e a bênção vai chegar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Porque Deus é grande, Deus é maior. Então não permita que a dúvida, o medo, a incredulidade e a tristeza tomem conta da sua vida, mas seja uma pessoa, como nós falamos no início da palavra, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem esperança, uma pessoa que tem confiança e uma pessoa que tem alegria de servir a Deus. Porque a pessoa derrotada, ela tem dúvida, ela tem medo, ela é incrédula, ela é triste. Mas a pessoa vencedora, ela é cheia de fé, cheia de esperança, confiança e alegria diante do Senhor. Amém? Dê a glória a Jesus esta noite com alegria e glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos.